Alô, tranquilo aí? Boa noite, meu irmão. Bem, Boa noite. tá? Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu me arrumar. Hello! Já vamos entrar, irmão Pedro. Pedro Lemos, daqui a pouquinho. Esse é o Pedro Lemos. Prazer, E aí, Pedro Ronaldo? Lemos. Prazer todo meu, Ronaldo. Satisfação aí conhecê-lo. Ida. Teu canal é escatológico, né? Escatológico isso. Amém, isso aí. Beleza. Tem um atraso na imagem, né? E no som, parece. Dentro de alguns instantes, estaremos entrando no ar, então. Dentro de alguns instantes. Tá sem som. Alô? Graças a Deus. Uma grande satisfação poder estar aqui com todos vocês aqui no canal do Pastor da Internet. Amém. Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus, shalom a todos. E a partir de agora vamos dar seguimento à nossa Conferência Bíblica Terraplanista. Está aqui conosco na bancada, começando aqui de cima para baixo, nosso irmão Ronaldo Silva, que está aí com a camisa bonita, hein, Ronaldo? Muito bem, meu irmão.
as suas saudações iniciais aí, a sua saudação inicial, irmão. Boa noite a todos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com imensa satisfação que vamos participar de mais essa live aí, para a gente aumentar o nosso conhecimento, né, sincronizar o nosso entendimento na palavra. Dessa forma, nós estamos crescendo cada dia mais na graça do Senhor Jesus. Graças a Deus. Abaixo do irmão Ronaldo Silva, né? Deixa eu ver aqui a direção aqui. Deixa eu ver essa aqui. Isso. Aqui, abaixo do irmão aqui está o Pedro Lemos, nosso irmão Pedro Lemos, do canal Escatológico. Boa noite. Tudo bom, meu irmão? Graças a Deus. Bem, a sua saudação inicial. Agradeço a todos aí e agradeço a todo mundo que está assistindo, né? E na pessoa aí da minha amiga Ívia, que é grande fã aí do nosso canal, tá? Então, quero deixar registrado. E esse é um tema muito importante, né? Porque essa é a esperança do cristão, né? É isso. Vamos estudar a respeito. Deu uma cortada aí no áudio. Alô? A última frase. Tá. Vamos estudar esse assunto muito importante, porque é a esperança do cristão, né? A nossa esperança. A bem-aventurada esperança. Muito obrigado, irmão. Pedro Lemos, é o presbítero, né? Pedro Lemos. Nosso irmão é presbítero. Não sou presbítero, não. Aqui embaixo, nessa telinha de baixo aqui está o irmão Anderson Romano, do canal Segredo Oculto. Tudo bem, meu irmão? Paz aí para todos aí da bancada aí. Paz para o senhor aí. Aumenta só um pouquinho aí. Isso. Muito obrigado aí por esse convite aí. Tá bem escura aí a sua imagem, só tá parecendo uma sombra, na verdade. Eu tô com um problema aqui, né? Eu tô meio com um problema aqui da câmera. Acho que é porque você tá de costa para a luz, né? Pode ser isso. Eu vou tentar daqui a pouco aqui tentar dar uma arrumada. Acho que é isso. E é bom que aí os irmãos passam a conhecer melhor o irmão eu vou tentar Anderson. arrumar aqui. Um minutinho. Graças a Deus, isso mesmo. Muito bem. Estaremos dando sequência nesta noite ao que nós já iniciamos, na verdade, que é sobre o tema arrebatamento, verdade ou ficção? O que a Bíblia diz? Você pode deixar o seu comentário, a sua participação, uma pergunta. Na medida do possível, vamos estar vendo, visualizando essa pergunta, esse comentário. Eu quero agradecer você que nos acompanha de perto, de longe. Eu sou o pastor da internet e, juntamente com os nossos irmãos aqui, estaremos dando sequência a esse tema que teve início ontem. Eu quero agradecer a todos que nos acompanham agora lá do canal Netplan TV. Meu muito obrigado, que está sendo retransmitido para lá. Meu muito obrigado a todos que estão nos acompanhando lá na Netplan TV. Amém. Eu quero também aqui agradecer a todos que já se encontram aqui no chat do canal do Pastor da Internet. Meu muito obrigado a todos vocês. Irmão Anderson Romano, faltou aí a sua saudação inicial.
Paz do Senhor para todos aí, para o senhor, para o irmão Ronaldo, para o irmão Pedro aí, tá? Que Deus possa abençoar a cada um de nós aí, que nós venhamos aí expor e tentar, né, esclarecer alguns pontos aí a respeito aí do arrebatamento. Um tema de suma importância e, ao mesmo tempo, também um tema muito complicado, porque muitas visões aí sobre esse tema aí, mas vamos aí, com a graça de Deus aí, tentar solucionar algumas dúvidas aí, algumas. Certo, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença, pela sua saudação inicial. Muito bem, eu vou colocar aqui na tela para que todos nós possamos visualizar. Temos aqui um trecho da Palavra de Deus e eu quero compartilhar aqui com os irmãos da bancada, compartilhar com todos que aqui estão nos assistindo, de perto, de longe. Esse texto, esse de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, esse texto é o texto principal, o qual é colocado como aí o texto da doutrina chamada o arrebatamento. Doutrina essa que uma parte do segmento cristão não acredita. Acredita-se sim que existe só a volta, a vinda de Jesus no final de tudo, para pisar lá em Israel, como descreve as Escrituras. E existe outro segmento do cristianismo, dos nossos irmãos cristãos, servos de Deus, que acreditam, então, nesta doutrina chamada o arrebatamento, que seria mais um evento, ou melhor, um evento que ocorreria antes da volta, nesse caso, volta final de Jesus. Neste caso, como estamos abordando a doutrina do arrebatamento, o texto principal que se crê nessa doutrina é esse aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, o qual eu vou ler agora na íntegra, e é com base principalmente nesse texto bíblico, que o segmento dos cristãos que defendem a doutrina do arrebatamento tem a base maior nesse versículo, nesses dois versículos, que diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. 16, versículos 16 e 17. Diz assim o versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo,
e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu estou dando esse tempo aí na fala por causa do delay, que às vezes corta. Tá bom, irmãos? Versículo 17. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Arrebatados. Está cortando aqui. Está cortando aí para vocês o áudio? Não, aqui está ok. Também está normal. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Muito bem. Esse texto, ele foi bem desenvolvido, poderia ser mais desenvolvido, foi bem desenvolvido ontem, poderia ter sido mais, mas por conta do horário não houve tempo hábil para isso. E hoje nós ficamos de trazer mais um versículo, mais uma parte das Escrituras, para dar sequência, então, a esta segunda parte desta conferência bíblica, é onde aí os irmãos aí vão entrar, cada um com a sua participação, porque é muito interessante esse Mateus, capítulo 24, versículos 36 ao 44. Nós observamos lá, naquele texto, que um segmento cristão afirma que aquilo ali é o arrebatamento, ou seja, um evento, então seriam dois eventos. A questão é, existem dois eventos realmente ou é um só? Porque o arrebatamento é uma doutrina que ensina que Jesus vem antes da grande tribulação, ou pelo menos quando começa a grande tribulação, no comecinho ali, aí Jesus vem nas nuvens, ele não vem até o chão, mas só até as nuvens, como de fato descreve a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, aí, que nós lemos. Essa é a doutrina do arrebatamento. E depois passa o período tribuloso aí, no final de tudo, Jesus volta, só que dessa vez ele rompe os céus e vai descendo até a terra, como diz as Escrituras, e pisa lá em Israel, no Monte das Oliveiras, porque foi de lá que ele partiu. Inclusive, os dois anjos que estavam ali, os apóstolos, disse que ele iria voltar do mesmo jeito que ele havia subido, correto? Muito bem. Aqui, em Mateus 24, 36 ao 44, fala sobre, cita aí até mesmo a passagem de Noé, né, do dilúvio. E eu vou ler aqui porque eu acho interessante. Eu tenho que ler todo ele porque eu vou pegar mais os versículos finais para o debate de hoje, para a análise de hoje. Mas como nós temos que analisar o contexto, então eu tenho que ler aqui desde o 36, que diz assim: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Isso está descrito em Mateus 24, versículos 36 ao 44, nós estamos lendo agora.
O 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. O 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, é ele mesmo, que estava falando dele mesmo. O 40. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. O 41. Estando 2 no moinho, será levada uma e deixada outra. O 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. O 43. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. O 44. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Oremos ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos infinitamente mais essa oportunidade de aqui estarmos na Tua presença, Senhor. Amém. E em nome de Jesus rogamos a Tua direção, a luz do Espírito Santo sobre esta análise, sobre esses estudos que aqui faremos. Abre a nossa mente, abre os nossos olhos e também de todos os nossos espectadores. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, está aí. Então, queremos saber o seguinte: são 2 eventos realmente? Ou é apenas um? Nosso irmão Ronaldo tem aí. Vamos ser mais rápido hoje, hein, irmão Ronaldo? Tem mais um na bancada. Então, vamos aí a 15 minutos para o irmão. Amém. Amém. Iniciando, relembrando o assunto, né, do arrebatamento, nós cristãos entendemos que é um fato, né, verídico, fiel é esta palavra. E o arrebatamento é tão verdadeiro porque o Senhor deu exemplos anteriores, como o caso de Eliseu, como também o caso de Elias, tá? E a gente teve também, Jesus foi arrebatado, transladado de um lado ao outro, né? Demonstrando translado, arrebatamento, né? Dando uma informação. E temos também Enoque, né? O caso de Enoque. Então, é um fato. Com relação ao evento de 1 Tessalonicenses capítulo 4, o meu entendimento é que são 2 eventos. 2 eventos em que o Senhor, ele virá nas nuvens, ele fará com que haja ressurreição de mortos, e os que estiverem vivos, juntamente com aqueles que ressuscitaram, serão transformados e subirão ao encontro do Senhor nas nuvens. Isso se dará, no meu entendimento, pelo que eu venho analisando já há algum tempo, isso ocorrerá nos 3 primeiros anos do governo do anticristo. Não acontecerá antes do seu governo e nem no final do seu governo, mas
nesses 3 primeiros anos? Porque eu vejo uma lógica em que, para que haja maior fúria, maior perseguição, maior determinação do maligno para açoitar aqueles que estavam duvidosos ou descrentes dessa realidade, então vai haver uma perseguição muito dura sobre aqueles que persistirem em dizerem que ocorreu desaparecimento de pessoas na Terra. Nesse contexto de Mateus 24, é um contexto realmente delicado, difícil, mas a colocação desse contexto dos versos aí 37 ou 36 até o 44, do capítulo 24 de Mateus, na verdade, Jesus está dando um alerta. Jesus está chamando a atenção da sua igreja para a vigilância, para manter olhos abertos, mente focada, atento, para que ele perceba que o Senhor quer a vigilância dele total. Nesse contexto aqui, nós não podemos considerar que o arrebatamento aqui ele é 50%. O arrebatamento não será um tira e outro fica, um sobe e outro não sobe. O arrebatamento não se dá dessa forma. Aqui, nesse contexto, é para chamar a atenção da vigilância, porque ele mostrou o caso lá de Sodoma e Gomorra, ele mostrou a situação da Arca de Noé, ele mostrou a situação atual, mostrou a questão do pai de família, que o pai de família, se ele soubesse o dia em que o bandido tentaria roubar a sua casa, ele se precaveria, ele estaria prevenido. Então, o contexto aqui é de manter a atenção, a vigilância, a prudência, tá? E não na questão de que um é tirado, outro é deixado, no contexto de 50%. Por quê? Porque o caminho é estreito e poucos são os que entram por esse caminho estreito. Então, não é um e o outro fica. 50% da humanidade não bate, tá? No meu discernimento desse capítulo, mostra que aqui, em Mateus 24, ele está dizendo o seguinte: vai acontecer o arrebatamento, porém, vocês têm que vigiar. Assim como foi o caso de Ló, tá? Da vigilância, assim como foi o caso de Noé, assim como é o pai de família. E ele diz o quê? Aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Então, seja Jesus o corpo presente sobre as nuvens, ali se ajuntarão aqueles que creem. Seja no caso da destruição dos corpos, ali se ajuntarão as águias materiais, né? Os abutres, enfim. Aí há uma dualidade, há um paralelo mostrando a questão, um corpo espiritual, os espíritos retos, aperfeiçoados, estarão ali. O corpo material, os abutres estarão lá, tá? Então, Jesus está dizendo que, quando ele virá nas nuvens, ele atrairá para si os seus, aqueles que creram, atrairão e subirão para ele. O maligno, no corpo carnal, atrairá os carnais, atrairá os abutres para si, né? Porque os abutres são todas aquelas pessoas que adoram a carniça, adoram a carne, adoram a podridão. Então, há um paralelo nesse sentido aí. Então, esse caso de Mateus, ele mostra esse discernimento, tá? No sentido de maior vigilância, tá? Embora ele também esteja falando do final dos tempos, tá? Ele está mostrando que realmente no final dos tempos acontecerá uma sequência. Então, irmãos, com relação ao que a palavra diz, nós temos que atentar também para a questão. Por que 2 momentos do arrebatamento? Porque existe um povo, que é o povo judeu, que precisa estar dentro desse contexto, tá? A palavra diz que Deus ele tem um só povo,
tá? E para que esse um só povo esteja alinhado, todos terão que estar crendo em Jesus Cristo, tá? Porque não haverá dois senhores, né? Um crê de uma forma, outro crê da outra. A reconciliação, o trabalho que Jesus veio fazer é um trabalho específico de reconciliar consigo todas as ovelhas que Deus assim determinou. Dessa forma, eu deixo aqui a minha mensagem do entendimento, seja de 1 Tessalonicenses capítulo 4, alinhada lá com Apocalipse, e também com Mateus 24. Mas Mateus, eu deixo aqui bem frisado, que o sentido aqui estrito não é de 50% de salvação em cada lado, tá? 50% é salvo, 50% é perdido. Não. O contexto aqui é de vigilância, ok? Então, dessa forma, eu deixo essa mensagem em nome de Jesus. Pastor Eliseu. Graças a Deus. Eu estava tentando abrir o microfone aqui. Muito bem, irmão. Irmão Ronaldo, graças a Deus, muito bem pela sua participação. Mas me diga uma coisa. Quando a Bíblia aí fala, para você concluir, que você não concluiu, essa parte aqui que eu pedi, não. Quando ele fala, por exemplo, o 41, estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Isso aí faz parte do arrebatamento ou é da parte do último dia lá, no final de tudo? Não. Essa parte aí é mais a nível de vigilância. Ela está no contexto da vigilância. Por quê? Porque Deus, a salvação, ela não é 50% da terra e outra metade fica, né? A palavra diz que o caminho é largo e espaçoso que conduz multidões à perdição. E para a salvação, o caminho é estreito por onde poucos são os que o encontram, né? Então, a gente, por analogia, por uma matemática, percebe-se que o número de salvos é muito menor do que o número de perdidos. Nesse exemplo aqui de Mateus 24, 41 até o 44, é no sentido de alerta, de percepção, de foco, de vigilância, tá? Mas então, não é, irmão, então não é literal essa parte do 40, por exemplo, que fala, então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro? Não é literal. É só para tentar para vigilância e não é. Isso aí não vai ocorrer? Não é literal, é num sentido, tá? Veja bem, meu entendimento me leva a crer, analisar esse contexto como vigilância. Por quê? A vigilância está desde do início de Mateus, aonde Jesus vem falando sobre arrebatamento, o juízo final, mas ele o tempo todo ele bate justamente na tecla da vigilância, tá? Porque se a gente for entender que um será levado, outro será deixado, então o que acontece? Eu estou com um irmão, uma pessoa no campo, eu estou com uma esposa na cama, um é levado, outro é deixado. Não há o contexto. A palavra diz que você, quando crê, a sua casa, a sua esposa, você consegue transmitir o evangelho para ela, não há como ela ser deixada, né? Por quê? Porque a palavra é fiel. A palavra diz, se há duas pessoas crendo, como é que uma vai ser levada e a outra vai ser deixada? Né? Aí o contexto. Agora, o sentido de vigilância é perfeito. Tá? Ele diz, como nós não sabemos a hora, nem o dia, a vigilância é o tempo todo, para a gente não esmorecer, para a gente não abrir brecha. Agora, já em Tessalonicenses, está bem claro o contexto. Né? Aqui, esse texto aqui realmente é de difícil análise, tá? A escatologia aqui, ela vai mostrando que o contexto aqui é mais para percepção e não uma tese futura de que é uma profecia que está dizendo assim, vai acontecer dessa forma.
um tira e outro fica. Não. Muito bem, então. Muito bem, irmão Ronaldo, muito obrigado pela sua apresentação. Presbítero irmão Pedro Lemos. Olá. Bom, eu preparei aqui um estudo, é rápido, não é muito... E justamente para responder a pergunta aí, né? Se Amém. o arrebatamento é uma verdade ou uma ficção. São 2 eventos ou um? Dois. Assim como a vinda de Cristo, assim como a vinda de Jesus, então, né? Jesus, o irmão, eu acredito no arrebatamento, o irmão que Cristo Ronaldo virá para a também, igreja. ele aceita 2 eventos, ele já deixou bem claro isso Jesus ontem. vem para a igreja, certo? Mas esse os foco... salvos vão lá para as bodas do Cordeiro, enquanto o pau queima aqui, né? O pau vai comer aqui, né? O demônio vai estar aqui na terra fazendo o que ele quer, certo? Irmão, e a igreja vai estar lá nas irmão bodas Pedro do Cordeiro. Lemos, aumenta só um pouquinho o som. Aumenta só um pouquinho o volume aí. Alô? O irmão tem aí 15 Tá minutos aí para fazer a sua preleção. Por favor. Tá ouvindo? Sim, são 2 eventos, né? Na minha opinião. Mas o estudo que eu preparei é justamente para responder se é uma verdade ou uma mentira, né? Então, se você for conversar com qualquer pessoa na rua, um cidadão aí comum, né? Ele vai dizer, vem aqui, meu irmão, você sabe sobre arrebatamento. Ele vai dizer, você está maluco? Né? Então, o mundo não acredita nisso. Mas, na verdade, se você for pesquisar, dentro aí do ocultismo, tá? O ocultismo, essas pessoas que estão preparando aí a nova ordem mundial, porque vocês acham que existe hoje essa agenda alien, certo? E a Netflix bate nisso, mas é direto. Por quê? Porque a explicação para o povo do mundo a respeito do desaparecimento de bilhões de pessoas, né? Há bilhões de cristãos de salvos no mundo. Então, a explicação vai ser o seguinte, ó, essas pessoas foram retiradas para que se completasse a nossa evolução, porque eles estavam atrapalhando. Então, se você for assistir lá na Netflix, né, tem até um documentário recente que eu assisti, são 6 episódios. Se você assistir aquilo ali, rapaz, de repente você até se convence que esse negócio de ET é verdade. A gente sabe que não é, né? São demônios, certo? Então é uma agenda que eles estão bolando aí. Então os próprios ocultistas, eles creem na verdade do arrebatamento, tanto que estão preparando uma resposta para o mundo. Tá? Agora, para mim, aqui no contexto bíblico, o arrebatamento é real porque ele, primeiro, foi ensinado por Jesus. Jesus já ensina a respeito disso. Lá, quando ele vai ressuscitar Lázaro, né? Então ele fala o seguinte, que todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então ele fala da ressurreição. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ele não está falando apenas de morte espiritual, não. Ele já está aí jogando a semente, certo? Dessa realidade. Então, ele não está apenas sendo redundante, mas ele está falando sobre 2 grupos distintos de cristãos. O primeiro grupo é composto por todos aqueles que morreram e foram sepultados, né? E morreram crendo no Senhor, né? Que eram crentes. Morreram, foram sepultados, igual minha mãe, né? O meu pai. Então, o segundo grupo, nesta passagem, é composto de crentes que estarão vivos quando Cristo retornar. Então, esses aí são aqueles a quem Jesus se refere em João 11, 26, como aqueles que vivem e nele creem, e que jamais morrerão. Então, se nós tivermos essa... Né, ali não sabe se a felicidade maior é ressuscitar ou ser transformado, né?
E em Filipenses fala que a nossa pátria está nos céus, né? De onde aguardamos o Senhor. Então, nós estamos aguardando. O mundo aguarda lá o anticristo, problema deles. Eles estão trabalhando para isso. Nós aguardamos a vinda do Senhor em glória. E há um versículo em Filipenses que fala que Jesus, né, e que ele vai transformar o nosso corpo vil para nós habitarmos com ele, né? Então, isso aí é ensinado por Jesus e é ensinado também por Paulo, né? O apóstolo Paulo, em diversas ocasiões, falou a respeito do arrebatamento. Não foi apenas em Tessalonicenses, mas temos lá 1 Coríntios 15, que fala sobre a transformação do nosso corpo. Então, ele fala a respeito de diversos componentes a respeito do arrebatamento. Então, nós sabemos que nem todos os crentes morrerão e muitos estarão vivos na última geração. Alguém duvida que nós somos a última geração? Temos aí, 1948 foi um grande sinal, né? Então, a gente pode crer, eu creio na verdade do arrebatamento, porque o cumprimento das profecias, né, são sinais proféticos. A Bíblia não mente, né? Isaías disse que a nação de Israel iria ressurgir ou ser criada num dia. E ocorreu isso no mundo real, o mundo que nós vivemos. Não é a Matrix, não, viu? É o mundo real, certo? Que nós vivemos. Houve uma votação, né? Que Deus, ele domina sobre tudo e sobre todos. Está escrito lá em Daniel, né? Que ele levanta reis e ele demole reinos e reis. Então, nós sabemos que aquela votação que ocorreu hoje, que a gente sabe o que a ONU representa, né? Mas Deus utilizou, né? Assim como utilizou Ciro para libertar os judeus lá do cativeiro, né? Então, ele utiliza até os ímpios para fazer a sua vontade, né? Tem até aquela piadinha lá do crente, né? Que tem uma piadinha aí sobre isso, que Deus usa até o demônio, né? Não é verdade? Usou na vida de Jó, né? Sabemos disso. E o último ponto, porque eu acredito no arrebatamento, é como o irmão aí, Ronaldo Silva, ele já citou, tá? Porque há tipos do arrebatamento no Antigo Testamento. Então, ele falou aí sobre Enoque, né? O próprio Senhor Jesus fala aí sobre Noé. Temos aí Ló, né? Ló tinha que sair logo lá, né? Tinha que ser arrebatado. Praticamente os anjos foram lá tirar ele à força, né? Vem aqui, mano. Vamos embora. E ele era um daqueles crentes que gosta mais de ficar assim contemplando, né? Sodoma e Gomorra era um local bonito, né? Planície, né? Então ele era mais um sujeito que ficava lá negociando, né? Era um negociante, sentado às portas de Sodoma lá. E sofrendo, né? Porque é o seguinte, o cristão nunca vai se adaptar muito bem a este mundo, né? Por isso que nossa pátria está nos céus. Diante, né? E nós aguardamos o Senhor. E nós sabemos aí que a gente é como diz o Senhor, né? Nós somos estranhos neste mundo. Né? Somos chamados de maluco, né? Engraçado que tem um monte de gente que acredita aí na tal da... Como é que é? Reencarnação, né? Mas quando você fala em arrebatamento e ressurreição, zombam de você. Então é isso, né? Então, temos também um exemplo de Eliseu aí, ó. Pastor Eliseu, né? Eliseu também, né? Subiu aos céus. Enoque, Noé, Ló e Eliseu. E por fim, eu tenho a dizer o seguinte, que os salvos, eles vão ouvir a última trombeta, porque os nossos ouvidos, né? Estão aí aguardando
a voz do Senhor, né? E esse aí, ó, o alarido. E só quem vai ouvir são os salvos. Ímpio não vai ouvir isso, não. Certo? É isso. Então, se nós somos eleitos, temos que levantar a mão para o céu, né? Porque nós temos o Espírito e nossa vontade sempre voltada para esse amor de Deus. Mas o ímpio não tem isso, né? A gente sabe aí. E Deus sabe a diferença. E tem lá, né? Aquele verso que diz, aquele versículo. Aí saberemos, né? A diferença entre o ímpio, a verdadeira igreja e a falsa igreja, né? É isso. E depois, Zacarias, capítulo 14, pastor, fala lá sobre, justamente sobre isso. O Senhor descendo, colocando os pés no Monte das Oliveiras, né? Aí vai se fender, né? Vai abrir, vai ter um vale para onde os judeus vão fugir ali dos exércitos, né? Do anticristo. Então é isso aí. Minhas considerações. É por isso que eu creio, na verdade, dessa doutrina, né? Dessa verdade, esse ensinamento, esse mistério. Graças a Deus. Amém. Muito obrigado, irmão Pedro Lemos. Mas então, para o irmão, são 2 eventos. 2. Arrebatamento e volta final de... No final da tribulação, Jesus vem com os seus santos, né? E com os anjos. Aqueles que foram arrebatados. A noiva do Cordeiro vai ter lá versículo 40, casamento, né? Vai ter a boda do Cordeiro com a igreja. Salvos de todas as nações. Essa questão aí, Pedro, certo, do versículo 40. Então, estando 2 num campo, será levado um e deixado o outro. Isso aí faz parte do primeiro evento, do segundo evento, ou então é algo, como diz o irmão Ronaldo, que não é literal. Bom, aí... Estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. E aí cita outros lugares também. Eu tinha feito um estudo assim em grego, sabe? A respeito, mas... Em grego? Mas, na verdade, o que Mas você acha a sua opinião? Ele está falando de... do primeiro evento ou do segundo? Ou não é literal? Isso você está falando do... questão da vigilância. Se isso aí fala a respeito do arrebatamento, né? É isso que você quer saber. Eu acho que isso aí que está, na verdade... Isso, seria, na sua opinião, estaria falando do arrebatamento ou estaria falando lá do último evento, já que você acredita em 2, ou nenhum nem outro? O irmão acredita... Eu acho aí que pode estar falando a respeito justamente que ele está falando para os salvos, né? Mas é sobre vigilância mesmo, né? Sobre vigilância, que é... Correto. Porque então tá bom. Concluiu aí? Vai vir de forma repentina, né? Muito bem. Irmão Anderson Romano. Hein, irmão? Também isso aí pode falar a respeito da morte. Do canal Segredo Oculto. Mas tem outro canal, né, irmão? Não, a gente está com o canal Andando na Verdade, que era o segundo canal meu. Eu transferi para lá,
porque lá eu só estou tratando de temas bíblicos, e nesse canal aqui eu vou tratar de vários temas, como até mesmo da Terra plana e outros temas aí que deixam as pessoas de cabelo meio em pé aí. Mas, falando São sobre 2 canais, então. isso, 2 canais, tem o Andando na Verdade e o Segredo Oculto. Falando sobre esse tema... Irmão Anderson, Hum, deixa eu perguntar. Deixa eu perguntar primeiro. São 2 eventos ou um evento só? A volta final de Jesus e pronto. Então, a respeito da vinda de Cristo, né, que seria a segunda vinda, ele já veio uma e virá novamente. Nós temos várias visões sobre isso, né? Algumas pessoas apontam como o arrebatamento invisível e depois a vinda dele no final. Eu fiz um estudo aqui, onde eu vou estar tentando esclarecer um pouco. Falar sobre escatologia e esse tema do arrebatamento é igual eu falo para as pessoas. A gente leva anos estudando e ainda a gente fica ali meio que confuso em alguns pontos, porque é complicado falar sobre isso. A pergunta é verdade ou ficção? O arrebatamento é verdadeiro, é bíblico, vai acontecer, tá? Isso é real. É como o irmão Pedro disse aí, o irmão Ronaldo disse. Muitas pessoas preferem acreditar em outras coisas do que acreditar na Bíblia, né? Porque a Bíblia é a palavra do Senhor. O que é escatologia? Escatologia é o tratado das últimas coisas, o estudo, a doutrina. O tema que o senhor colocou aí sobre o arrebatamento vem de uma palavra grega também, e significa remover rapidamente, repentinamente, e também vem do latim, raptus. Então, seria uma tirada rápida, um rapto. Então, isso daí é o arrebatamento. E o conceito do arrebatamento, a maioria dos cristãos que professam a Bíblia, eles acreditam que Jesus irá arrebatar os escolhidos, né? Ali naquele último dia, como diz o texto aí em 1 Tessalonicense, os mortos, eles ressuscitarão e nós, vivos, seremos arrebatados. E aí seremos todos juntos, aí subiremos. Nessa visão a respeito do arrebatamento, o irmão Pedro citou algo aí sobre o arrebatamento alienígena, e é algo que eles vão fazer isso, tá? O mundo está preparando isso, e eu vou além. Em 1992, eu trabalhava, nessa época, eu trabalhava no ramo gráfico, e nós fizemos uma revista para uma seita dos Estados Unidos, né? E essa revista, a gente rodou ela em máquina, falando sobre esse arrebatamento, que seria um arrebatamento que os alienígenas iriam tirar pessoas da Terra. Só que, naquela época, a gente não conseguiu ter posse dessas revistas. Por quê? As pessoas que veio dos Estados Unidos para cá, para fazer esse trabalho aqui, ficaram ali do lado da gente. Então, quando saiu uma revista que eles viam que tinha algum defeito, eles já pegavam e levavam para a trituradora ali, já triturava, então a gente não teve acesso. Só conforme a gente estava rodando, a gente via que realmente mostrava a nave, e aquela nave mandava como se fosse um feixe de luz na Terra e tirava algumas pessoas. Isso foi em 1992, nós estamos já em 2021, então já faz um bom tempo que eles vêm preparando esse caminho, porque eles vão ter que dar uma solução. Sumiu um povo, foi para onde? Então eles vão ter que dar uma solução. A respeito do arrebatamento, nós vemos que para acontecer o arrebatamento, vai ter que ter a grande tribulação. A grande tribulação é um período de 7 anos, tá? 3 anos e meio de uma tribulação. Por que eu falo de uma tribulação? Porque ali vai aparentar uma falsa paz. Vai estar tudo complicado, de repente eles vão apresentar uma pessoa, essa pessoa vai mudar tudo, vai melhorar. 3 anos e meio de
mil maravilhas, e de repente, no meio, lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27, relata isso. Eu não vou citar falar sobre os versículos aqui, porque senão vai ficar muito extenso. Mas em Daniel 9, 27, fala sobre isso, né? É feito um pacto no meio da semana, 7 dias, transliterando, 7 anos, metade, 3 anos e meio. Nesse meio, vai surgir o quê? O anticristo ele vai aparecer com toda a sua fúria, e aí é onde, como o irmão Pedro disse, né, o couro vai comer aqui na terra, aqui, tá? Visão. Tem os pré-tribulacionistas que acreditam que a igreja vai ser retirada antes da grande tribulação, esse conceito em 1830, tá? Começou a ser falado sobre esse conceito. Tem os mesotribulacionistas, que acredita que a igreja vai ser retirada no meio da grande tribulação, então no meio daqueles 7 anos, quando der 3 anos e meio, a igreja é tirada, e tem os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai ser retirada depois do término dos 7 anos, tá? Então, são várias visões sobre o arrebatamento. Analisando alguns textos, eu vou deixar depois, eu vou estar aí aproveitando no canal e colocando esses textos lá na descrição, lá, no comentário lá. Mateus 24, versículo 30 ao 31, mostra Jesus descendo em glória e todos os olhos verão. Analisando Mateus 24, é uma ordem cronológica ali, já está depois da tribulação, Jesus falando isso. Marcos 13, 26, 27, também fala a mesma coisa, que verá Jesus descendo em grande glória. Lucas 21, 27 e 28 também relata a respeito de Jesus em grande glória descendo, e todos os olhos vendo. Zacarias, como foi citado aí, 14, 4, cita que Jesus descerá, pisará no Monte das Oliveiras, aonde o monte vai rachar ao meio, e o povo vai ser liberto ali da perseguição contra o anticristo. Detalhe, esse monte já está rachando lá em Israel. Então é algo para já pensar aí em Mateus, que o senhor falou, a respeito da vigilância. Por quê? Esse texto aí de Mateus, ele ressalta o quê? Nós vemos que Jesus fala de quem? De Noé. Tinha muitas pessoas aqui, só foram salvas 8 pessoas. Então, vigilância. Se Noé vacila aí, ele não é salvo. Ele ouviu, fez a arca, todo mundo ouviu naquela época. Só que só quem seguiu realmente as diretrizes de Deus foi Noé. Nós vemos lá também Ló. Tinha uma cidade e só foi salvo Ló e as suas 2 filhas. A sua esposa olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Alguns dizem que essa estátua está lá em Israel até hoje. E nós vemos o quê? Sentido de vigilância, porque se Ló olha para trás também, não iria escapar. Se as filhas olham para trás, também não iria escapar. O texto diz o quê? Que se o pai de família soubesse a hora, o dia que alguém viesse roubar a sua casa, ele estaria preparado. Então é o quê? Jesus diz o quê? Vigiai e orai. Então a vigilância vem em primeiro lugar. A respeito do arrebatamento, voltando aqui, nós vemos no Antigo Testamento, como foi citado aí, Enoque, Gênesis 5, 22 ao 24, em Hebreus 11, 5, fala sobre o arrebatamento de Enoque. Elias foi arrebatado também, 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, e no Novo Testamento, o translado de Filipe, que é um arrebatamento também, em Atos 8, 39, e o arrebatamento de sentido de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 e 4, tá? Nós, analisando tudo isso, muitas das vezes há uma preocupação, mas aí vem esse versículo de Mateus aí e fala a respeito da vigilância, e é o que nós temos que ter. Por quê? Nós temos 3 tempos, que é o Kairos, que é o tempo de Deus, Cronos, que é o tempo do homem,
e o Aion, que é o tempo da eternidade, que eu creio que nós iremos estar lá na eternidade. Mas se nós vigiarmos nesse exato momento e continuarmos a fazer a vontade do Criador, tá? Eu acredito que Jesus está voltando por tudo que está acontecendo aí, a elite mundial, preparando isso, preparando aquilo. Outra coisa, isso é meu, é conceito meu. Em 2020, nós tivemos todo esse problema aí. Está tendo um preparo para piorar mais as coisas, para surgir alguém com uma solução. Nós vemos lá no Itaú, foi até falado, não sei se pode citar, vou citar rápido aqui algo. Nós vemos lá aquele comercial do Itaú que fala sobre a agenda 2023, né, a 2030, dá 7 anos. E então, com a voz cavernosa, né? Isso, e outra coisa, olha que interessante, né? Esse número 23 é um número meio cabalístico, é um número meio complicado, o pessoal aí das trevas aí adora muito esse número, né? E 2030, 2, e o 3 de novo, 2 e 3, então isso daí é algo tipo assim, não, o irmão tá colocando data? Não estou colocando data, porque todos que colocaram data quebraram a cara. Tá aí, Testemunho de Jeová aí colocou data, quebrou a cara, e outras seitas aí. O que eu estou falando é que é para a gente vigiar, porque eles estão jogando aí e muitas pessoas não estão acreditando. Muitas pessoas hoje dentro das igrejas não pregam mais sobre o arrebatamento da igreja, não fala mais sobre a vinda de Cristo, é só prosperidade, 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 que Deus vai dar isso, vai dar aquilo, e se esquece que Deus é o dono da vida e Ele que tem poder para dar salvação. Agora depende de cada um. Então, é hora de a gente vigiar, de a gente prestar atenção, de a gente realmente se apegar mais com Deus. E outra coisa, é o que eu falo, esse tema sobre arrebatamento, sobre escatologia, é um tema que dá muito pano para manga, é muito questionado, mas eu acredito que se todos buscarem dentro das Sagradas Escrituras, com discernimento, buscar a orientação do Espírito Santo, vai compreender, vai entender e vai começar a vigiar a partir de hoje, porque Jesus está voltando, ele está perto de voltar. Esse toque da trombeta só vai ouvir aqueles que estiverem com os ouvidos afiados, não é qualquer um que vai ouvir. Esse alarido é um grande barulho, mas só vai ouvir aqueles que estiverem com os ouvidos realmente afiados. São quem? Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, aqueles que são selados, tá? Então, fica aí, eu já quero agradecer, tá? São minhas considerações finais. Eu sei que é complicado, são 3 visões. Se a gente for... o presbítero Pedro sabe muito bem do que eu estou falando, acredito que o irmão também aí, o pastor sabe. Se a gente for citar tudo isso daqui e entrar em detalhes, meses e até anos para a gente estar muitos livros já foram escritos, né? Isso, e a matéria não esgotou. E não esgotou, é algo inesgotável, tá? Então eu deixei minhas considerações finais, eu vou, depois com a permissão do pastor, eu vou estar colocando todos os versículos bíblicos que eu citei aí, porque eu sei que é meio complicado, a gente tem que ser rápido por causa do horário, tá? Eu agradeço aí, que Deus abençoe a todos aí. Amém. Eu queria fazer uma correção, eu falei Eliseu, mas é Elias, irmão, tá? Anderson. Elias. Irmão Anderson. Ele subiu lá. Esses aí são os verdadeiros astronautas. Pastor, a sua participação. Elias é um dos verdadeiros astronautas. Oi, Pedro. Espera aí um pouquinho, Pedro. Espera aí. Tá bom. Irmão Anderson. Pode falar, me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Esse texto aí que está em evidência aí, quando diz no versículo 40, então, estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. E aí cita também outros lugares onde supostamente estariam as pessoas ali, e um seria tomado, o outro será deixado. Isso aí é algo literal ou é algo apenas para ilustrar o contexto aí que fala sobre a vigilância? Ou realmente vai acontecer isso? Um fica e o outro sobe. Então, esse texto é um texto que a gente pode levar para um alerta do arrebatamento. Fala de 2 no campo, um será tirado e o outro será deixado,
Mas eu não posso levar esse texto literalmente no sentido de 50% salvo e 50% não salvo. A gente voltando, a gente vê o caso de Noé e o caso de Ló, que tinha uma cidade, foi só Ló e as filhas salvas. Então indica também uma outra coisa que a gente tem que estar realmente mais apegado com Deus, que parece que a porcentagem de salvo é menor. E também nós vemos que no caso de Noé, que somente 8 pessoas foram salvas. Mas aí Jesus está alertando, deixando, olha, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, é um alerta para a gente estar vigiando. A gente pode também, tem aí um meio que leva a nós entendermos a respeito do arrebatamento no quê? Nenhum alerta. Olha, vai acontecer um arrebatamento. Então, vocês têm que estar vigiando, vocês têm que estar buscando, vocês têm que estar realmente aí, ó, preparados. Porque só vai subir aqueles que estão preparados e aqueles que estiverem realmente com os ouvidos afiados para ouvir o som da trombeta, do alarido aí. Me permite só uma intervenção aqui. Tem uma intervenção? Não, intervenção não pode. Você é de Brasília, não pode, não. Aqui, ó. É brincadeira, meu irmão. Pode falar. Pode falar que nós estamos chegando ao final. Tem um comentário aqui na Bíblia, muito bom. Esse comentário da King James. É um documentário, deixa eu ver, tem o nome aqui. Horton. Então ele fala assim, ó, a respeito desses versículos 24, 36 a 44, ele fala assim, uma observação mais atenta dos eventos mundiais não nos permitirá predizer o tempo do retorno de Cristo. Antes, os seguidores de Jesus deveriam viver em um estado de constante preparação. As palavras um será tomado e deixado o outro provavelmente se referem ao fato de que alguns serão reunidos pelo Messias e seu retorno, enquanto outros serão deixados para trás. Então é a visão aqui que ele está falando, né? Muito bem. Muito obrigado, irmão. Aqui, aí ele fala aqui, ó. Já aproveita e faz as suas considerações finais, então, irmão Pedro. Tá. Então, com relação a esse assunto, né? Que tudo isso que nós estudamos, devemos aí eu vou ler esse comentário que ele fala aqui, ó. Não devemos tirar proveito da demora do retorno do Senhor indo atrás de prazeres pecaminosos. Antes, devemos viver cada dia como se fosse o último, como se fosse o dia da volta de Jesus. E a gente está aqui, né, vivo, de repente, Jesus também vem para nós, né? Então, a gente está aqui e amanhã pode não estar, né? E o que provou aí essa pandemia, né? Tanta gente aí que foi lá para a eternidade, né? E quantas pessoas foram para a eternidade sem Cristo? Isso é muito triste. Então, o rapaz que lava carro lá no meu trabalho, depois de muito tempo eu voltei semana passada, hoje é o segundo dia que eu fui. Aí o homem foi internado lá às pressas, né? Internado às pressas, está em isolamento. Um tio meu faleceu. Então, Jesus pode voltar a qualquer momento, né? Então, se alguém que está nos vendo, nos assistindo, ainda não recebeu o dom da salvação em Cristo, meu amigo, vai lá, entra agora no seu quarto, pede perdão ao Senhor, porque Ele vem para nos arrebatar, isto é uma certeza, ou Ele vem de encontro a você. Então, esteja preparado, recebendo o Senhor em seu coração. Então, deixar aqui um exemplo, que muitos anos atrás, um rapaz, lá da igreja, ele se converteu, sabe? Se converteu, recebeu o Senhor, e naquele momento que ele saiu daquele culto, ele pegou a moto dele e não chegou em casa. Quer dizer, Deus o chamou naquele momento.
e ele foi para o lá eterno. Fica a dica. Irmão Ronaldo Silva, as suas considerações, por favor. As considerações finais. As minhas considerações finais. Gratidão ao Eterno pelo nível em que os cristãos estão. Eu sei que dentro das nossas igrejas, nem todos estão nesse nível de análise, de percepção, tá? Mas todos aqueles que estão despertos, que estão analisando o contexto da Escritura, Deus tem chamado, tem mostrado algo tremendo. E Mateus 24, 42 diz: mantenham a vigilância, pois não sabe que hora vem o seu Senhor, né? E o apóstolo Paulo, ele adverte também que nós estamos diante desse fato do arrebatamento, tá? Toda a criação geme, é notório para qualquer um o que está acontecendo na Terra, nesse reino em que estamos. Toda a natureza está gemendo, toda a criatura está gemendo, porque estamos como dores de parto, né? Acontecendo aí nesse debate que nós já estamos aqui fazendo, né, sobre arrebatamento, a confirmação de que a hora está próxima, tá? Não sabemos o dia nem a hora, mas sentimos que ela está às portas, está latente, né? Então, como a palavra nos chama para vigilância, para percepção, para estar atento, dou graças a Deus, porque essa live também vai surtir o seu efeito, porque a palavra diz abertamente que a palavra ela cumpre o seu efeito, tá? Ela cumpre o seu propósito, então ela vai atingir vidas, ela vai tocar pessoas, vai sensibilizar para esse chamado de vigilância, porque o momento está chegando. E em nome de Jesus, agradecemos essa oportunidade aqui de participar e falar desse evento tão importante para a nossa vida, tá? Que o Senhor Jesus conforte, cure, salve, né? Milhares de pessoas. A gente sabe que o número é pequeno, mas são milhares e milhares de pessoas. O Senhor conhece muito bem quem são os seus. E eu louvo a Deus por isso, porque Ele sabe o que faz. Amém. Muito obrigado, irmão Ronaldo. Estamos chegando ao final dessa participação. E antes de finalizar, eu gostaria de pedir aí ao irmão Anderson Romano que fizesse a oração. Amém. Eu gostaria de agradecer a todos, de poder ter participado dessa mesa, a todos vocês aí, que Deus abençoe a cada um de vocês aí. Nós estaremos orando aí, e não se esqueça, arrebatamento, encontro com o Senhor, tá? Você que ainda não aceitou Jesus, você tem a oportunidade de aceitar Jesus. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai que estás no céu, Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, aonde nós estávamos, Senhor, aprendendo da tua palavra, Pai. Continua nos ensinando, Senhor, através do teu Santo Espírito. Abençoa, Senhor, o pastor Eliseu, o irmão Ronaldo, Senhor, irmão Pedro, abençoa a minha pessoa também, meus familiares, os familiares de cada um, Senhor, que está ouvindo, Senhor, essa live, ó Pai. Continua nos abençoando, nos dando graça e entendimento para que possamos pregar a tua palavra, porque bem sabemos que a vinda do teu Filho está próxima, ó Pai. Senhor, continua conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Muito bem, estamos chegando então ao final da nossa programação. Eu quero dizer que amanhã nós vamos dar continuidade e se tiver alguns participantes querendo, estará aberto aí para vocês entrarem na bancada, né? Um de vocês ou mais, não importa. E porque vamos dar sequência amanhã nesse tema que ele ainda vai por alguns dias, né? Vai varar a semana aí. A semana que vem nós vamos estar
batendo na mesma tecla, porque é um assunto muito empolgante, importante, e estamos vivendo em épocas difíceis que realmente precisamos atentar para o que foi dito aqui hoje, em especial aí a vigilância. Se você deseja participar através do WhatsApp, você pode participar, o número está aí ó, na tela, é o 988-749375. O código é o 13. Você pode enviar sua mensagem via WhatsApp e nós estaremos reproduzindo aqui na tela o seu comentário e estaremos dando com isso também sequência a este assunto tão importante que é arrebatamento. Verdade ou ficção? O que a Bíblia diz? Esta conferência bíblica terraplanista, então, volta amanhã, se assim o nosso Senhor nos permitir. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, e que possamos realmente estar juntos em uma nova oportunidade. Um forte abraço a todos. Forte abraço para você, irmão Ronaldo Silva. Forte abraço para você, irmão presbítero Pedro Lemos. E também um forte abraço para o nosso irmão Anderson Romano, que aqui abrilhantou também esta live. E a todos que estão nos acompanhando aqui pelo chat do canal do Pastor da Internet e também aí pela Netplan TV, porque estamos retransmitindo para lá. Forte abraço a todos. Até lá. Amém. Tchau. Amém.